E aí pessoal, boa tarde a todos e todas. Vamos aqui gravar mais um episódio número 5 do nosso MMF de médico para médico sobre fumantes. E hoje eu tô gravando esse episódio. Eu já gravei uma aula sobre cigarro eletrônico, mas em virtude, vocês conseguem acompanhar aí no canal, buscar essa aula, em virtude do que tem acontecido lá nos Estados Unidos, e a gente participa de alguns grupos de WhatsApp, tanto na Associação Médica Brasileira, assim como de grupos nacionais que trabalham pelo controle do tabagismo nacional. Então a gente acaba tendo contato com essas lideranças e a gente consegue trazer informação um pouquinho mais quente para vocês. E a respeito do que hoje a gente vai falar nesse MMF5? É sobre o que tem acontecido com esses cigarros eletrônicos e por que tem ocorrido essas mortes nos Estados Unidos. É importante ficarmos atentos porque, em geral, a gente está correndo em torno de 15 a 20 anos atrás dos Estados Unidos. Então, o que acontece nos Estados Unidos hoje, daqui a 15, 20 anos, vai acontecer aqui no Brasil. O que a gente pode trazer de dados também, só para enriquecer um pouquinho nosso bate-papo. Acabou de sair no Congresso Europeu de Cardiologia, que tem 3 semanas atrás, dados do estudo PURE. O estudo PURE, que é um estudo que analisa os fatores de risco urbano e rurais, eles avaliam a mortalidade por diferentes doenças. E o que o PURE viu, dados do Salim Yousuf, lá da Universidade McMaster, inclusive no estudo PURE o Brasil participou, é um dos centros, o Dr. Álvaro Avezum foi quem encabeçou o centro brasileiro, que captou os dados brasileiros. E o que foi levado agora no Congresso Europeu? Que a mortalidade em países de alto desenvolvimento, de alto padrão, ou seja, os países mais ricos, inverteu a mortalidade. O que antigamente o que matava mais eram as doenças cardiovasculares, acidente vascular encefálico, derrame e infarto, doenças cardíacas. Houve uma inversão. Hoje, o que está acontecendo? Hoje, o que mata mais em países desenvolvidos, em países ricos, de alta renda, é câncer. São os cânceres que mais matam em países desenvolvidos, e países de média renda ou de baixa renda continua sendo as doenças cardiovasculares. Mas é daí que eu venho parafraseando aí o que o professor Salim Yousuf comenta. O fato é que está tendo uma mudança, uma transição de doenças. Então acontece mais nos países desenvolvidos. E é claro, quando os países vão se desenvolvendo, aí onde entra o Brasil, média renda, e que estamos 15, 20 anos atrás dos Estados Unidos. Então o que acontece lá, a gente acaba tendo uma projeção do que vai acontecer aqui no Brasil. E a gente evoluiu bastante. Hoje o Brasil, no que se refere a tabagismo, evoluímos bastante. O Brasil é o segundo melhor país em políticas, em aplicação de políticas de controle do tabagismo no mundo, só perde para a Turquia. Então estamos muito bem. Os últimos dados do Vigitel mostram que 9,3% da população adulta brasileira fuma. Então a gente ganhou muito, caímos de 15% aí nos últimos 10 anos, de 15% para menos de 10%. Então isso vem sendo feito. Mas hoje o que a gente veio conversar um pouquinho é o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que pode vir para cá. Hoje vocês têm visto aí na mídia, ou quem não tem visto e que vai chegar esse vídeo para alguém entender, que me acompanha nessa batalha contra o tabagismo, que em torno de 450 casos nos Estados Unidos por conta do uso do cigarro eletrônico, que a grande maioria desses casos foram por conta do THC. Então o que os adolescentes queriam? Teve
hoje contabilizou, acho que ontem foi contabilizada a 7ª morte. Então, de 450 casos de lesão pulmonar aguda, então adolescentes que estavam consumindo cigarro eletrônico, né, 450 casos já identificados, e ocorreram 7 mortes, inclusive a morte de um adolescente de 12 anos de idade. A grande maioria desses casos foi na Carolina do Norte, e de um tipo específico de cigarro eletrônico, que é um cigarro eletrônico que tinha uma alta concentração de THC, em torno de 45%, um cigarro eletrônico de maconha, tá? Vamos no literal, cigarro eletrônico de maconha. Então, esse cigarro eletrônico gerou uma lesão pulmonar aguda. Então, imagina um adolescente que está lá fumando cigarro eletrônico, daqui a pouco ele começa a sentir falta de ar, vai para o pronto-socorro, acaba tendo que ser entubado. O pulmão dele não consegue fazer as trocas de oxigênio por conta de ter fumado esse cigarro eletrônico ou vaporizado esse cigarro eletrônico. A gente vai explicar um pouquinho do que tem acontecido, e aí eu vou trazer essa informação do que a informação mais real, mais realista, sem preto no branco, sem ter qualquer viés em relação a um lado ou outro. E essas 450 casos, o que eles identificaram nesse cigarro de maconha, nesse cigarro eletrônico de maconha, que tem uma alta concentração de THC, é que o que estava gerando essa lesão pulmonar aguda, o que estava gerando o adolescente que fumou, quem inalou esse vapor, essa vaporização com maconha, com esse THC, esse fluido, esse líquido com THC, é que o THC ele é uma substância lipossolúvel. Então, para você conseguir fazer essa mistura ser inalável, para você conseguir gerar esse tipo de mistura, você precisa de um óleo. Você precisa de um óleo para que ele consiga ser emulsificado e ser inalado. E o óleo que eles utilizaram nesse cigarro eletrônico, que ele chama de Juju, J-U-J-U, Juju, que eles tentou imitar o Juul, que é o J-U-U-L, que hoje nos Estados Unidos é uma febre, que é um cigarro eletrônico que parece um pendrive preto, e é uma febre nos Estados Unidos. A grande maioria dos adolescentes que tem consumido esse Juul. Então ele é bem simples, é um pendrive que você joga no bolso, então vai, fuma, ele não tem cheiro, então o adolescente consegue ir no banheiro da escola, fumar um pouquinho e depois voltar. Aí você fala assim, professora, posso ir ao banheiro fazer um xixi? Aí ela vai lá, usa um pouquinho mais e volta para a classe. E o grande problema desses cigarros eletrônicos é que eles têm um poder de viciar muito mais rápido. Então, o grande problema é que as concentrações, existem cigarros eletrônicos sem nicotina, mas a grande maioria deles tem nicotina, e é a nicotina em altas concentrações. Então, o que normalmente vem num cartuchinho, então quando esse Juul, uma das partes dele, uma é para carregar numa porta USB, então aquela entrada tradicional do USB, e o outro lado ele tem um cartucho. É um cartucho que você consegue trocar. Você compra esse cartucho, que é onde vem a essência, onde vem as essências, os sabores, onde o adolescente corre atrás desse sabor, porque fica gostosinho, né? Então ele fuma lá, ele vaporiza lixia, ele vaporiza framboesa, ele vaporiza maconha. Então existem esses sabores, então isso seduz muito esse adolescente, porque fica aquele gostinho na boca, aquele gostinho de menta. Então ele fica com um saborzinho e vende-se muito o cigarro eletrônico novamente como um cigarro de redução de dano, onde eu teria menos concentrações de substâncias cancerígenas, que é verdade, as concentrações são menores, porém continuam sendo substâncias altamente cancerígenas, identificadas que têm correlação direta com serem geradores de câncer. Então é aquela velha história, você quer se matar pulando do 17º andar ou pulando do 12º andar? Ou seja, você vai se envolver com um produto que sabidamente pode te dar um câncer.
Então o fato é que sim, existe menos concentração sim no cigarro eletrônico, porém ele continua tendo essas substâncias cancerígenas que pertencem à classe 1A da IARC, que é o International Agency for Research on Cancer. Então essas substâncias sabidamente cancerígenas tem no cigarro eletrônico, porém eles vendem como, por ele ter menos concentração e você não queimar o tabaco, então você não tem a combustão, você não acende o cigarro eletrônico, ele é uma bateria que aquece esse líquido, e aí esse líquido é que ele é inalado, mas já foram identificados também, por causa da bateria, metais pesados como chumbo, cádmio. Então você está inalando também esses metais pesados. E o grande problema, a mensagem aqui, é que o cigarro eletrônico, né, tirando essas mortes que ocorreram por conta desse juju, o cigarro eletrônico, ele tem essa alta capacidade, ele gera muito mais vício, porque a alta concentração de nicotina que tem nesses aparelhos eletrônicos, ele vicia muito mais rapidamente. Então ele tem uma alta concentração de nicotina, o que vai te gerar mais rapidamente o adolescente, né, que ele acha que nunca ele vai cair no cigarro. Não, isso é balela, mas já tem estudos mostrando que a probabilidade de uma pessoa que começa a fumar o cigarro eletrônico e virar um fumante normal, do cigarro normal, é 4 vezes maior do que a pessoa que não vai fazer o uso ou vai direto para um cigarro comum. É claro, você começa a ficar viciado na nicotina e aí você não consegue comprar, não é qualquer local que você consegue o cigarro eletrônico. O que é mais fácil? Você chegar numa padaria, você chegar numa banca e consumir o cigarro normal. Não, só dessa vez, né? Eu sei que é pior, eu sei que eu inalo mais substâncias, mas só dessa vez, só para eu tapar aqui minha dependência, segurar um pouquinho a minha síndrome de abstinência. Então a chance de quem começa a fumar o cigarro eletrônico é muito maior dela virar um dual user, então ele fumar os 2 tipos de cigarros. Então o grande problema desse, e voltando um pouquinho do que tem acontecido nos Estados Unidos, com 7 mortes já por conta dessa lesão pulmonar aguda. Então o adolescente ele começou a fazer uso, ele foi atrás do quê? De fumar um cigarro eletrônico de maconha. Aí ele comprou esse cigarro aí em alguma banca qualquer e começou a usar, e por conta dessa substância lipossolúvel, né, para eu poder usar o THC nesse líquido, que é um óleo, então é um óleo de vitamina E misturado. Então para você ter essa mistura, o óleo da vitamina E com o THC, que é a substância tetrahidrocarboneto, lá, o tetrahidrocannabidiol, que é a maconha, para ele ter essa substância misturada e combinada para ele poder inalar, então foi combinada com essa vitamina E. E justamente dessa junção, a vitamina E é um óleo, né? Então imagina você inalar um óleo. Esse óleo, quando ele foi para o pulmão, ele gerou um processo inflamatório pulmonar. Ele chegou lá no saquinho alveolar, que é a unidade do pulmão, né, que é onde são feitas as trocas gasosas, onde chega o oxigênio, ele atravessa a célula para chegar no sangue. Então, quando ele chegou nesse alvéolo, que é um óleo, ele começou a gerar uma reação, uma irritação desse alvéolo, e ele começou a ficar inflamado. E aí, quando você inflama esse alvéolo, você começa a ter um problema para trocar os gases. Então, o oxigênio ele começou a ter dificuldade de penetração, porque o óleo estava ali fazendo uma interface nesse alvéolo. Imagina ali o adolescente fumando, tragando aquela fumaça e jogando o óleo para dentro, então vai fazendo com que vá tendo mais inflamação, e clinicamente o que o adolescente começou a ter? Ele começou a ter o cansaço. Ele começou a fumar e começou a ter a inflamação começou a ter o cansaço, o oxigênio começou a não entrar, e começou a vir o cansaço, e aí ele procurou o serviço de emergência, e aí era onde identificaram 450 casos dessas crianças, que essas foram 7 mortes e as outras estão sendo acompanhadas, onde geraram lesões pulmonares importantes. Ainda não se tem qual vai ser o segmento desses 450 casos que vão ser analisados, eles vão acompanhar
esses adolescentes para saber se são lesões irreversíveis ou não. Eu cheguei a postar um dos casos de um dos adolescentes, né, que é a mesma coisa que um adolescente de 14 anos ter um pulmão de uma pessoa de 70 anos, em que a capacidade de troca pulmonar ela foi reduzindo por conta de uma agressão aguda. Então imagina um adolescente ter que ficar respirando numa máscara de oxigênio em alta concentração para poder gerar a mesma concentração no sangue que seria normal, por conta de uma inflamação pulmonar. Então aqui fica o principal recado. Nossos pulmões, gente, eu sou cardiologista, mas nossos pulmões eles foram feitos para respirar ar puro. E para quem já convive em locais não tão bons como São Paulo, Londres, grandes metrópoles, Nova York, em que você tem altas concentrações de ônibus, de muitos carros, de monóxido de carbono, né? Então lembrando, o que sai do escapamento do carro é o monóxido de carbono, que está em alta concentração no cigarro, que está em mais alta concentração ainda no narguile, né? Que a gente chega a ter 100 vezes mais monóxido de carbono no narguile. E aí vai mais um recado para quem estiver assistindo, que o narguile é muito pior até que o cigarro, quando a gente está falando de alcatrão e monóxido de carbono. Tá bom? Então entender, eu fiz um videozinho também só de narguile, que foi muito engraçado, que muitos adolescentes vieram jogando pedra. Não, vai aprender ali o que é o narguile, porque internet é assim, né? O meu vídeo teve sei lá quantas mil visualizações. Agora, o vídeo do rapaz que vende, ele é todo estilizado, com um bigodinho, vende narguile, vende os produtos, vende a pasta de nicotina, vende todos os materiais, é consumidor de narguile, ou seja, ele tem todos os conflitos de interesse, mas ele estava falando que fumar narguile não faz tão mal assim, falando de concentrações, taxas de câncer de pulmão na Turquia, enfim, inventando dados ali os mais absurdos e com mais de 200 mil visualizações para os adolescentes. Então o adolescente ele quer consumir aquela informação que ele quer e não quer consumir a informação real, e aí onde entra que o narguile, depois podem assistir aí no canal do YouTube que eu coloquei lá, tá bem claro o que é o narguile, o que nós temos em relação ao narguile, que o monóxido de carbono que vem do carvãozinho, que mesmo que você use um carvão de melhor qualidade, ele continua tendo 50 a 70 vezes mais monóxido de carbono, e o adolescente que vai estar usando o narguile vai poder se intoxicar sim com monóxido de carbono, porque o monóxido de carbono ele ocupa a célula vermelha, que é o que leva oxigênio. Então imagina um adolescente com 12, 13 anos fumando ali o narguile, achando que a quantidade, o volume de fumaça tragado, nós chamamos de topografia do cigarro, é muito maior quando a gente usa o narguile, quando se consome o narguile. Então a quantidade de fumaça tragada pela resistência da mangueira comparada com o do cigarro, a quantidade de baforadas que se dá com o narguile também é diferente em relação ao cigarro. O tempo, então, em torno de 17 segundos que você vai dando novas baforadas no narguile, comparado com 60 segundos as baforadas que você dá no cigarro para você consumir. Então você tem um intervalo entre as tragadas. O narguile é muito menor, então você consome um volume muito maior, e assim também consome mais nicotina, então vai gerar um pouco mais de dependência. Então o adolescente que está fumando o narguile achando que ele está consumindo um produto melhor, balela, ele está consumindo mais nicotina, ele está consumindo mais monóxido de carbono, alcatrão, por conta disso, achando que a água que está no roche, a água que está no roche não, o roche é onde vai a pasta, a água que está no vaso está filtrando alguma coisa. Bom, gente, mas esse vídeo eu vou fazer um pouquinho mais curto, justamente só para entregar essa informação a respeito desses 450 casos que tiveram nos Estados Unidos por conta desse cigarro eletrônico de maconha, de THC, em que gerou esse tipo de lesão pulmonar aguda, 7 mortes já na conta desse cigarro eletrônico. E o último detalhe é que a Anvisa proibiu, né? Então desde 2009 é proibido esse consumo, né? A comercialização, claro que o consumo, se a pessoa quiser importar e usar aqui no Brasil, isso é permitido, mas não é permitido
a compra e a comercialização aqui no Brasil, mas muitos importam. Então chamar atenção para quem consome. Hoje a gente vê aqui no eixo da Paulista, Alameda Santos, eu passo ali o tempo inteiro, eu vejo gente fumando esse cigarro eletrônico a 3x4. Então fica o primeiro detalhe em relação a esses com sabores, né, que nos Estados Unidos ele bloqueou os sabores, né, para justamente tentar tirar esse da maconha. Então fica o primeiro alerta em relação a usar esses cigarros eletrônicos com maconha, principalmente esse Juju, JU, esse cigarro eletrônico de maconha. Então esse completamente proibido. Então se vocês tiverem algum adolescente, alguém que trouxe de algum lugar, esse é o que vocês devem proibir totalmente. E entender que a gente ainda não tem estudos de segurança. A gente não sabe o que isso pode dar. Veja bem, teve esse problema com a vitamina E, com esse cigarro de maconha, esse cigarro eletrônico de maconha, mas a gente não sabe se um outro pode, não tão agudamente, mas será que em 6 meses de consumo, será que em 4 meses de consumo isso não pode começar a gerar uma lesão pulmonar aguda, que vai gerar efeitos ruins também por conta desses óleos, né? A gente sabe o que tem no cigarro eletrônico, que são substâncias vegetais, né? A gente tem os PGs, né, proteínoglicóis, e os VGs, que é glicerinas vegetais. Glicerina é um óleo. E a gente ainda não tem estudos de longo prazo para dizer se esses óleos que vão para o pulmão, novamente, nossos pulmões foram feitos para ar puro, e não para fumar maconha, não para fumar o cigarro de palha, não para fumar qualquer tipo de partícula diferente. Vamos entender que quando as pessoas trabalham em minas de carvão e eles fazem as famosas pneumoconioses, né, ou pneumopatias ambientais ou laborais, né, de onde eles trabalham, e tem que usar aquelas proteções, porque qualquer tipo de partícula vai gerar lesão pulmonar aguda. Então, gente, era isso. Eu não quero me delongar mais para não ficar tão longo, mas deixo aqui aberto a porta e a gente vai buscar mais informações. Eu tenho acesso a vários grupos, inclusive internacionais, que vêm trazendo essas informações. Então, queria deixar claro, a gente que está sempre postando informações robustas, científicas, de congressos, de redes sociais e de universidades americanas, nacionais, pessoas que fazem o controle de tabagismo sério e que trabalham com dados sérios. Então fica aqui realmente a dica, principalmente em cima desse cigarro eletrônico de maconha, tá? Se alguém estiver consumindo isso, fujam imediatamente. E que não entrem nesse consumo, orientem os seus adolescentes a não utilizar o cigarro eletrônico, porque nós não temos estudos de longo prazo, a gente não sabe o que isso vai poder gerar de lesão pulmonar aguda, e a Anvisa foi nota 1000 em proibir desde 2009 a comercialização. Vamos aguardar estudos. Então, se realmente ele dá menos dano, se é o que eles estão tentando vender, e estão tentando empurrar a goela abaixo aqui no Brasil, porque a indústria do tabaco vem fortemente tentando liberar, vem tentando conversar na Associação Médica Brasileira, nas sociedades médicas, eles vêm tentando fazer esse tipo de conversa, né, para tentar liberar, para tentar reduzir o dano, o que é uma balela, e houve uma mensagem aí divina em relação, claro, perdemos 7 vidas lá nos Estados Unidos por conta dessa inalação de substâncias que a gente não sabe ainda o que pode gerar de lesão pulmonar aguda, mas fica de mensagem e fica de alerta para nós aqui no Brasil, para nós que temos nossos adolescentes aí tentando consumir. Ele consegue entrar na internet em e-commerces nacionais, consegue se vender narguilé, consegue se vender cigarro eletrônico. Então é complicado, a nossa briga ela é desleal, porque se o adolescente tem lá seu cartãozinho de crédito, ele pode consumir. Então vamos ficar de olho. Eu vou postar aqui mais pra frente um videozinho muito interessante, ele está em inglês, vou ver se eu consigo traduzir, mas eu vou postar para vocês entenderem que hoje a sedução dessa indústria do cigarro eletrônico é justamente fazer aparelhos que a gente, nem nós como pais, conseguimos entender ali dentro de vários materiais escolares o que é um pendrive diferente de um cigarro eletrônico, o que é um hookah eletrônico, que é o narguilé eletrônico, que mais parece um estojo. Então existem uma banalização, ou seja, a indústria ela tenta deixar a forma do aparelho eletrônico o mais lúdico possível.
então para tentar seduzir justamente os adolescentes. Por quê? Porque os idosos, né, os mais velhos, os consumidores morrem com 40, 50, 60 anos de idade. E aí eu já falei qual é o primeiro fator de risco nos infartados com menos de 40 anos de idade. É cigarro, é tabagismo, é o fator de risco mais importante para dar infarto. Então as pessoas morrem antes dos 40 anos de infarto, o primeiro fator de risco é tabagismo. Então o que a gente precisa fazer é blindar, proteger essas nossas gerações futuras. Então fica aqui o recado do nosso de médico para médico. Então a gente precisa estar informando. Muitos pais vêm nos nossos consultórios, então a gente tem que estar informando isso, tem que ter na cabeça que cigarro eletrônico não é tratamento para tabagismo, ok? Então assim, não se seduzam por qualquer, a gente sabe que a indústria está aí por fora, está tentando driblar, está tentando envolver inclusive médicos em cima, dando dinheiro para fazer pesquisa clínica no Brasil, tá? Tá injetando muito dinheiro, com a ideia de que é menos risco. Então vamos tentar blindar a nossa classe médica. Então aqui fica o recado para que ninguém assuma qualquer tipo de relacionamento com a indústria do tabaco, porque a gente já sabe o que eles fizeram no passado e a gente precisa blindar a nossa parte médica. Nós dentro da sociedade, Associação Médica Brasileira, Sociedade Brasileira de Cardiologia, temos que fazer o nosso papel e blindar e não nos colocarmos lado a lado com essa indústria que já nos enganou durante muito tempo, enganou em cima dessa venda de um produto que mata 2/3 dos consumidores que eles vendem, que é o cigarro comum. Ok? Chega por aqui, então falei bastante, fica a mensagem de que nós médicos devemos passar que cigarro eletrônico não é tratamento para tabagismo, que nós devemos nos blindar em relação a qualquer tipo de interferência de laboratórios, de indústria do tabaco, e que nós devemos saber informar nos nossos consultórios, inclusive quem vir perguntando a respeito do que tem acontecido, está aqui toda a informação nua e crua, e é isso que eu queria deixar para vocês. E vou postar um pouquinho mais de novidades aí, o que for vindo, mesmo do estrangeiro, eu vou colocando aí nas mídias sociais, ok? Beijo no coração, abraço nas artérias, até o próximo episódio. Tchau, tchau.